Olá, você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse projeto massa da Primeira Igreja Batista em Itaparica, que é o Mosaico Podcast. E a gente está formando essa imagem, está formando esse novo momento na igreja exatamente como um mosaico. Vamos trazer pessoas diferentes, pensamentos diferentes, áreas diferentes, mas para formar uma ideia para a sociedade do que é o evangelho hoje. É exatamente isso. O corpo de Cristo são várias partes que se formam. Um braço, o pé, o olho, e nós temos a cabeça, que é o próprio Cristo. E um mosaico nada mais é do que isso. Várias partes que formam uma imagem. E a nossa imagem aqui na Terra é o Evangelho de Jesus. Então, seja bem-vindo a esse programa. Eu quero que você, primeiro, curta aí na nossa rede social, aqui no YouTube, primeiramente no YouTube. Você vai curtir, vai entrar na nossa página, procura lá, PIB Itaparica, Primeira Igreja Batista em Itaparica. E você vai curtir, vai compartilhar e vai ativar o sininho. É um podcast cristão, mas feito para todo mundo. E a gente está trazendo uma pessoa aqui da área musical, um cara que eu gosto demais, uma pessoa, um servo de Deus, isso eu posso falar, porque eu já convivi. É um cara fora de série, com trabalho musical cristão contemporâneo, moderno, que fala com todo mundo, com todos. E é o G. Hoffman, meu grande amigo G. Hoffman. Estamos aqui e muito já te agradeço já por você aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. Esse é o primeiro episódio, o G. Hoffman está abrindo essa temporada, essa primeira temporada do nosso Mosaico Podcast. E muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Eu sei que você é um cara cheio de coisa, faz várias coisas. Eu comentei com o pessoal, cantor, compositor, professor, ministro de música. Véio, esse cara tem tempo onde? Como que ele arruma tempo? Um monte de coisa. Mas eu vou deixar você se apresentar e a gente começa esse nosso bate-papo, que é um bate-papo entre irmãos, entre amigos, e que seja muito legal esse primeiro. Só um minutinho. Deixa eu ver se o seu microfone tá ligado. Tá, mas não. Vamos lá. Ao vivo é assim, é gravado, mas Isso aí. vai rodar direto. Agora sim, já vai falar e você vai ouvir. Boa tarde. Desculpa, eu também, né? Poxa, velho de guerra, né? Microfone não é sua praia. Não é sua praia. Não, Poxa, mas foi falha da nossa produção. Não, que foi minha isso. falha. Muito obrigado, né, assim, eu que sou grato, né, assim, só de ouvir você falando, contando, antes, né, de ter começado, você contando toda essa visão desse podcast. Então, assim, me sinto realmente privilegiado, né, em ser esse primeiro convidado para estar aqui na Igreja Batista aqui em Itaparica, tão pertinho de casa, né, assim, a gente conhece sempre, né, a gente sempre se conhece, né, assim, tem vários... vai se esbarrando, né, isso, em várias igrejas, né, próximas. Isso assim. Aí, vários irmãos aqui. Eu chegando aqui, passei ali, via ministra de música, Olivia, vi o pastor, né, assim, Mazinho. Então, assim, me sinto em casa e, como eu disse, privilegiado em ser convidado por você que é um cara, né, assim, que a gente já se conhece há tanto tempo, né? Que a gente tem um carinho, né, assim, muito claro um pelo outro. Então, assim, para mim é um privilégio. Eu espero realmente somar, né, se colaborar aqui nessa tarde com você. Tá, massa, cara. É tipo assim, eu não sei quando que você descobriu a música, como é que foi esse encontro? Tipo assim, você pode falar do que você faz? Sim. Como é que você descobriu a música, velho? Às vezes as pessoas têm essa curiosidade. Foi um momento que você ouviu alguma coisa, que você viu, influenciou alguém, pai, mãe. Como que foi esse encontro com a música? Então, o meu encontro com a música, ele... Bem, primeiro deixa até... você falou que era para eu me apresentar. O pessoal conhece como G. Hoffman. Porque eu costumo dizer, né, que se meu nome fosse bonito, não precisava, né, se abreviar. Mas o meu nome é Gessi Hoffman Júnior. Meu pai queria ter um júnior, e aí sobrou pra mim, né, que eu tenho 2 irmãs mais velhas. Aí você deu azar ainda de vir as suas irmãs antes, né? Ninguém sobrou pra você. Eu costumo até dizer que, né, assim, eu brinco assim, mas é um privilégio porque João, Leonardo, tinha um monte. Gessi, eu era um, né... Quem é GCA? Aquele ali. Então, tipo assim... e aí, também já tô começando daí porque o meu encontro com a música, ele vem de berço. Porque de ambos os lados da família, seja do lado da minha mãe
ou do meu pai, eu tenho a música muito forte mesmo. A minha mãe, ela nasceu em Minas e foi para o Rio, assim, com 1 ano, assim. Então, é de uma família realmente, assim, do Rio de Janeiro, carioca, envolvida com muita música, com muita MPB mesmo, né, com as raízes da música brasileira. E o meu pai, do interior de Minas, com as raízes da música sertaneja. Sim. Mas, assim, muito forte. Meu pai é muito forte. Os dois cresceram também na igreja. Meu pai já cantou em quarteto, né? É quartetista e tal. E minha mãe também crescendo, né, assim, na igreja, cantando com toda a família. E também com toda essa cultura que eu particularmente eu tenho também, assim, uma alegria em dizer que essa cultura musical brasileira, independente da música cristã, Sim. ela é muito rica e ela é muito viva. E a cultura do nosso povo. Para mim, em casa, música secular, por exemplo, não era pecado. Música era música. Assim como filme é filme, assim Sim. como livro é livro. Música é Não música. tinha esse tabu, que é um tabu Não. que a gente, Isso. assim, década de 70, até 80, o meio evangélico ainda tinha muito disso, que música secular era ligada a algo ruim espiritualmente pra gente. Exatamente. Não, assim, lá em casa não. Lá em casa é arte. É arte, assim como é o que eu falei, livro, filme e tantas outras coisas. Uma pintura, ou uma revista, ou um gibi, né? Assim, E aí, com o tempo, é claro que eu fui aprendendo com eles o que disso tudo era bom e o que era ruim. E aí você começa a filtrar. Então, eu conheci a música assim, em casa. Para você ter ideia, assim, e falo assim, numa boa, em casa a gente sempre cantou. Assim, todo mundo. E a gente sempre, né, assim, dividiu voz. Eu, minhas irmãs, né, tal. Minha mãe também, meu pai. Quando eu comecei a sair de casa e falo assim, né, escola, tal. Aí a cantar, qualquer coisa, hino nacional, tal. E eu percebia um coleguinha que não cantava, né, assim, afinado, eu começava, né, assim, a estranhar. Porque pra mim... Você já tinha um ambiente musical todo formado, já tinha umas referências assim, ó. Isso daí não é porque é melhor ou pior do que o outro, não. É como se você crescesse numa família de matemáticos, só gente fera, aí você vai pra escola e vê um cara que não consegue raciocinar a matemática. Não consegue resolver. Exatamente. Então, tipo assim, cada um na sua. Mas eu cresci nesse ambiente. Toda a minha família, quando se reúne, até hoje, ou quando se reunia, dos dois lados, parava pra cantar e todo mundo dividia a voz, assim. Parecia, assim, o coral. Sempre foi muito natural. Então, eu encontrei a música assim, desde o berço. Aí, claro, crescendo em uma igreja, principalmente igreja batista, igreja batista a gente tem, né? Sempre teve coro de, né, na época, coro de primários, né? Sim. Né? Você tinha bandinha, primários, juniores, aí adolescentes, e com várias cantatas mesmo, né? Sim. Eu sou da época das cantatas que era para do canto. Almi Rosa. Isso, as várias cantatas, né? Assim, no Almi. Então, cresci nesse ambiente. Cara, e você... Só uma coisa, ele falou das irmãs dele, eu convivi com a Angélica. Sim, e eu conheci a Gessiane. Realmente, cara, não é porque ele é irmão lá. As mulheres cantam de verdade, bicho. O negócio é sério. Tipo assim, eu não convivi com seu pai, porque quando eu fui da Glória, eu era muito moleque, mas eu lembro muito do seu pai. Sim. Lembro, porque ele era uma pessoa muito ativa na igreja, muito ativa, um líder da igreja, então a gente lembra. Mas suas irmãs, depois que eu fui conviver com a Angélica, né? E com a Gessiane eu já conhecia de Itapuã. Então, realmente, a família é uma família que canta, né? Então, você teve esse ambiente. Mas hoje você tem uma carreira, tá aí. Quando que foi esse start? Porque a gente, tipo assim, é uma decisão, né? Eu acho que, como você falou, a gente cresce na igreja trabalhando com música, cantando, tal. Chega no momento da adolescência que você forma a banda. Né? Chama um amigo, outro cara toca não sei o quê, junta um, rapaz, eu acho que dá pra gente formar uma banda aqui. Exatamente. E aí starta várias coisas, musicalmente falando, na nossa mente, a gente tá em formação, tá crescendo. Como que foi? Cara, eu acho que eu vou começar a cantar. Ou vou começar realmente a pegar esse lance de música e levar para um lado que não seja só dentro da minha igreja. Eu vou extrapolar
a partir da minha igreja, eu vou tocar em tal lugar, vou abrir para receber um convite. Como que foi isso, cara? Porque é uma virada de chave, né? Sim. Assim, é legal isso daí que você falou, porque realmente sempre passa aquele filmezinho, e aí eu fui tentando buscar aqui quando foi, né, assim, a minha primeira formação de banda, e foi realmente lá na Igreja Batista da Glória, né, porque eu cresci lá, né, eu me batizei lá e cresci com aquela moçada. E aí, nós somos da época, assim, a gente deve parear nessa a idade, assim, então, nós somos da época que as bandas, né, do Carlinhos Gomes, Marquinhos Gomes. Altos Louvores. Isso, Altos Louvores, né? Nossa, eu lembro que a gente cantou demais Altos Louvores, então a gente tinha Altos Louvores, aí você tinha Rebanhando, assim, já tinha passado, né? A gente estava crescendo naquilo ali, e aí estava vindo nessa oficina junto, né, estudo. Então, a gente queria ter uma banda, a gente queria fazer parte. E tinha muitas bandas, né? Assim, tinham muitas bandas, a gente com, sei lá, 15, 16, 17 anos. Realmente, aquela fase era que tinha muita. Praticamente, cada igreja tinha uma banda de adolescente ou de jovem adolescente que tinha um nome, tinha um trabalho. Presbiteriano, quadrangular, todo mundo tinha. Todo mundo. E aí, então assim, eu lembro desse start, e aí a gente começou a ensaiar, mas na minha igreja, na época, nem vou classificar se foi bom ou se foi ruim. Mas assim, eu sou muito franco, assim. Nós tínhamos um ministério musical que o perfil era mais erudito, mais clássico. Sim. Assim, era mais tradicional. E a galera mais do popular ia tentando remar, né, assim, sozinho, assim, né? Então, por incrível que pareça, eu não tinha muita abertura para cantar lá na minha igreja. Ah, cara, que era loucura, mais fora. Véio. Enquanto eu já estava cantando aí por fora, porque é o seguinte, eu sempre querendo cantar. Aí tem alguns marcos, né, importantes. Eu cantei no casamento de alguém que um cara, que inclusive foi meu padrinho de casamento, Samuel Nogueira, irmão de Zezé. Que tinha uma banda. Hora Nona. Isso. Aí você vai, né? Sim. Era Zezé era do Prax. Zezé era do Prax, exatamente. Que eram essas bandas que fizeram, né? Porque as bandas fortes aqui sempre foi o Koinonia, Prax. Sim. Né? Então essa galera, o Samuel, querendo montar a banda também, foi isso. Me viu cantando no casamento e falou assim, rapaz, sua voz, hein, mano? E eu sempre achei, Luciano, que eu nunca seria um cara de frente. Pra mim, eu seria aquele cara do backing. Do back, porque eu amo. Assim, mas você já chegou a fazer backing pra alguém então, aqui? cheguei. Aí eu vou chegar lá. Tá, vamos voltar lá no Isso. No aí ele Samuel. me chamou, aí ele comentou nesse dia do casamento, rapaz, tô querendo montar uma banda destra, porque ele já teve uma banda destra lá atrás, e é destra, a gente vai, beleza. Passou, os meses passaram, eu falei, esse cara esqueceu de mim. Do nada ele me liga, né? Na época, pra você ver, agora eu tô lembrando assim, como é que ele me ligou, né? Porque não tinha celular, né? Mas enfim, deixou um recado. Deixou o recado. Como, né? Como que a gente viveu assim, é verdade. Deixou o recado e marcou. Aí eu fui ensaiar minha primeira vez lá na comunidade evangélica do Espírito Santo, em frente ao UFS. Sim. Tinha um galpão ali. Aí me chamou, aí eu fui conhecer a tal da banda. E aí que foi quando eu entrei, tipo assim, tinha essa bandinha da adolescência, mas banda mesmo, cara, banda. Aquele é um outro nível. Isso, assim. Né, com música própria, né, com música, né, autoral. Foi com essa galera. Samuel e uma moçada de Jardim da Penha. Aí pra mim já foi aquele puff, que eu saí de Vila Velha, sabe, né? E Vitória nessa época tava numa efervescência, porque a Renascer, não sei se a Renascer tinha acabado de chegar. Exatamente. Então, assim, a gente tinha visto já oficina ali, com aquela formação clássica. Na Rua da Lama. Que era uma Rua da Lama que não... Era um outro negócio que ninguém acredita se a gente falar. Isso, era outra Era vibe. realmente a Rua da Lama. Tipo assim, a igreja estava no centro de um local totalmente pecaminoso. Isso. Prostituição, droga, bebida. E hoje, olha só, quando a gente conta isso, tem muita gente que pode falar assim, cara, que bênção, a igreja fez isso. Mas na época... Foi um meio que escandaloso, né? Exatamente, tipo assim, bateram pra caramba. Bateram demais. Entendeu? Mas, tipo assim, eles foram muito ousados, assim. A Renascer foi muito ousado. Mas a proposta dessa já era o perfil deles. A proposta dessa era essa.
Então foi nesse exatamente. momento que você, Nesse vamos momento dizer, aí, cruzou a ponte, não sei Isso. se era a terceira, se era a segunda. Você Terceira cruzou a mesmo. ponte, viu uma outra galera também, tipo, só da Praia do Canto também, isso, que tava muito com o Sábado Jovem forte. muito forte Isso, com também. o Tipo Sábado assim, Jovem. era um outro nível Isso realmente. Era uma vibe diferente do lado de cá de Vila Velha, Isso. realmente. Porque Vila Velha não diferente. tinha isso Não tudo, tinha né? aquela pegada que eles tinham. Aí o Samuel me chamou, eu comecei a ensaiar e a gente começou a sair pra tocar. Que aí foi a minha primeira banda, que foi o Destra. E no Destra eu comecei a trazer minhas músicas, as composições. Aí, assim, que eu já compunha, mas eu não... Na minha cabeça, eu não era compositor. Não era compositor. Assim, aqui, eu tenho a musiquinha aqui. Aí eu mostrei, pô, cara, legal essa música. Essas letras aqui. Eu sempre gostei muito de fazer rima, né? Sim. Sempre, muito, muito. Escrever texto, poema e tal. Eu comecei aí, o Samuel, pô, legal essa música, vamos ensaiar. Pô, como é que você acha que poderia ser assim? Aí dava as ideias e aí foi formando aquilo. Que é o Destra, a gente chegou a gravar. Ele deve ter, eu tenho algumas. Eu até tinha que postar isso. Eu acho legal, velho. Cara, umas músicas bem antigas, né? As gravações bem legais. E que na época tinha meio que o perfil de um pouco assim de Jota Quest, assim, era um negócio pop, assim. Mas era pop com rap, né? Sim. Tinha uma... Por quê? Porque a nossa maior referência, e eu aprendi a gostar muito do DC Talk. Muita Samuel. coisa falada, muita coisa entendeu? ligada ao rap mesmo, assim. Isso. Um padrão melódico altíssimo que tinha, tipo assim. Isso, exatamente. Muita coisa, muita guitarra também, misturado. Isso, Negócio, era misturado mesmo. Misturado, com bem rap, pesado. com rock, com algumas coisas assim, de black, assim, muito legal. Que eu até hoje amo, né, assim, esse toque, ainda ouço as coisas. E daí que veio essa questão de banda, né? Aí a gente continuou com a Destra, e a Destra virou Pidalmo Talma, porque Pidalmo Talma, ou virou Cidade Voadora. Agora eu não lembro a ordem. Mas virou, eu acho que virou Cidade Voadora e depois virou Pidalmo Talma, porque a gente começou a tocar, inclusive, com o pastor Rod Maier, que veio... Do Troad? Do Troad. Sim. Pastor Rod. Veio pra cá. Veio da Renascer de São Paulo pra cá. Isso. E veio também com a igreja dele, assim, naquela época e tal. E aí... Mas eu sempre fui da Igreja Batista. Você tava lá, tipo assim, você vivia com todo mundo. Caminhava pelo lado que tava mais, assim, mais moderno, mais pra frente, como era com a parte musical, você acaba tendo uma ligação com várias pessoas. Isso aí. Mas na minha igreja eu não cantava. Por quê? Porque eu, né, assim, a época, assim, né, a direção, a parte musical, né? Não combinava com... Não, era. Agora que era uma visão sua agora. Assim, você já tinha uma visão musical caminhada, né? E aí eu não tinha muita... Eu, de fato, assim, não tinha muita oportunidade, assim. Aí, mas eu tive grande oportunidade, sou muito grato ao Werner, da Igreja Batista da Glória, porque quem carregava o Ministério de Louvor, né? Porque a gente passou por aquilo, né, assim, na Igreja Batista. A Igreja Batista, os momentos musicais eram hinos ao piano. Aí os lá na Glória tinha até órgão. Tinha órgão. Piano de um lado, órgão do outro. Os cânticos começaram a entrar na igreja. Então você tinha um hino regido, aí vinha um momento de cânticos, assim, praticamente nem falar, assim, não tinha ministração. Vinha, tocava e sentava, né? Então eu peguei essa transição. Tanto eu acho que você deve ter muito dificuldade que eu. Então, assim, você é moleque, você ouve muito cantar os hinos, você aprendeu os 500 hinos do cantor cristão. Isso. Quando muda pro Inário, que canta um hino do Inário, você troca as letras. Isso. Porque realmente pra gente o cantor cristão cantor cristão, exatamente. Né? Você comprava a Bíblia com o cantor cristão, ou levava a Bíblia e o cantor cristão separado. Era isso aí. E aí os cânticos começaram a entrar e as equipes de louvor começaram a entrar na igreja com os instrumentos. Então, eu vivi, igual você, que essa transição... Bateria na igreja, guitarra na igreja. Vai lembrar quem tá falando de igreja batista. Entendeu? Que a igreja batista, não tô falando de igreja... Que a igreja pentecostal daquela época, tipo assim, a Assembleia de Deus, o cara não assistia televisão, né? Exatamente. Então, a gente viveu um momento que a igreja batista passando por que a igreja batista ainda não aceitava a bateria. Isso. Não, aí eu vi isso acontecer e pior... Qual foi o instrumento que eu escolhi para tocar? Por isso que eu sou grato ao Verne, que o Verne investiu, comprou, me deu. Comprou assim.
Me deu assim, comprou pra igreja, E mas pra deixa- eu tocar percussão. Ah, Então, é. eu fui o primeiro percussionista. Com a percussão, veio o quê? O preconceito, eu tô junto, né? Porque Instrumento de macumba na na igreja. igreja. Era exatamente isso que a gente ouvia. Exatamente. Poxa, mas instrumento de macumba na igreja, como é que pode? Tocando tambor na igreja. Tambor. Então, eu realmente vivi isso e eu ouvi isso tudo. E passei por isso tudo, inclusive, e hoje eu acho que vale a pena falar mesmo, para que, entre outras coisas, a gente não caia na mesma falha. Inclusive, com isso, eu meio que fiquei assim, eu já não queria, assim, Já deu uma travada. ou não ficava mais à vontade para tocar na igreja. O que aconteceu? Em paralelo a isso, eu tava lá com os meus... Aí sim, tava com 17, sei lá. Por aí. Eu sou meio ruim de Data. de data. Mas eu estudei na escola técnica. Passei pela escola sim. técnica. Na escola técnica, conversa vai, né? Você vai conhecendo as pessoas, montaram uma banda também. E eu fazia o quê? Eu tocava percussão e cantava. E tinha uma banda lá, Capitão Guapo, o nome da banda. Você tocou na Capitão Guapo? Eu toquei na Capitão Guapo. Teve uma certa, assim, Isso, um certo na momento época- legal aqui em Isso. Vitória. Que tocaram pra caramba. Assim. Exatamente, Capitão Guapo. Só que a Capitão Guapo, na época, tinha um percussionista e tinha uma pessoa que canta e tal. Não sei o que aconteceu lá que me chamaram pra ensaiar e eu tocava percussão e cantava ao mesmo tempo. Aí, não, então entra você. E comecei. Em contrapartida, fui tocando menos na igreja ou tocando quando dava. Sim. Isso é justificativa para eu ter tocado fora? Não, não é justificativa. Mas quando a gente é novo, a gente não tem a mesma segurança nessa que a gente tem hoje, né? Ou, né, assim, um tempo atrás. Então, assim, acaba que quando a gente não conhece muito bem ou não se interessa em conhecer a realidade e o porquê que as pessoas estão se envolvendo em certas coisas, por exemplo, hoje, assim, vou dar um exemplo, vou trazer para hoje. Hoje em dia, você falou que até 80, 90 era muito, e digo que foi até mais, 2000, tipo assim, música secular e música cristã. Não tava, você não falava Isso. no mesmo, não colocava no mesmo Isso. pote ali. Não, Hoje em no dia, a mesmo ambiente. internet, inclusive com os stories e o Reels, que você quer postar, e você quer postar uma música que tem a ver com o nascer do sol e você não quer postar um hino, você posta e a galera já começou a aceitar mais. Então, Sim. se chega uma pessoa na igreja querendo trabalhar com este meio, ao invés de você falar assim, isso é do pecado, isso é do diabo, entenda, abrace, analise, caminhe junto. É o que não aconteceu a muito sabedoria comigo que não teve antes. Entendeu? Eu acho que era de modo geral, até Isso, assim, modo guitarra geral. distorcida também foi um negócio que nosso meio foi. Entendeu? Não, Entendeu? Assim, demorou. Isso. Na verdade, ela teve. Tipo assim, arrombou a porta, né? A oficina arrombou a porta. Né? Exatamente. Essa que é a grande verdade. Sim. Aquele movimento ali da gospel music acabou arrombando as portas aí veio tudo, porque quando a primeira vez que eu vi o cara tocando percussão na igreja, não sei se você conheceu os caras da Renascença São Paulo, banda FO. Eu acho que eu lembro. Então, rapaz, o cara, eu vi lá na Renascença em Vitória, então, e o cara teve o mesmo questionamento. Sim. Numa igreja que a gente considerava moderna, naquela época tinha o mesmo questionamento. Ele estava tocando uma percussão que na nossa mente não era de uma outra linha, de outra religião que não poderia estar ligado ao nosso culto, entendeu? E aí, eu até entendo, sim. Eu entendo porque a justificativa sempre foi tipo assim, olha, a gente não pode parecer com o mundo. Mas as pessoas sempre foram, sempre trouxeram uma análise de parecer com o mundo muito mais visual do que na essência. Sim. E aí, quando você perde ou você não tem foco no propósito, na essência, você olha tudo que não é essencial. Você olha tudo que é casca e julga aquilo ali. E a essência pode acontecer o que for, você pode ser o que for, mas você atender esse padrão que a gente acha legal, tá valendo, tá ok. Cara, você falou de propósito. E você vive de música de uma maneira, assim, muito intensa. Mas você foi liderado, né? E hoje você tá numa outra fase, velho. E agora? Conta essa sua fase, assim. Exatamente. Que a vida acaba, o que Deus, né? Acaba nos levando e às vezes a gente tem visões, eu acho, não sei se você passou por isso, de ver uma coisa pra você no meio musical e Deus te levou pra outro caminho.
Como Foi que mesmo. foi esse negócio aí, bicho? Então, eu vou até... Mas fala pro pessoal, eu Pra não tô chegar falando aqui- pra você falar o que Não. é, do que a gente tá falando, Sim. assim. Não, então, aí pra chegar aqui, então, eu vou correr Pode correr nessa linha do tempo aí. isso, nessa história. Então, entrei nessa banda, aí entrei na Capitão Guapo, mas eu senti Deus me chamando fortemente. Aí o meu pastor me pastoreou, me chamou, conversou, disse, quem sabe você tá assim, assado, tocando. Pastor Joel Félix, Sim. né, que eu tenho o maior amor por ele. E conversou comigo, me pastoreou, e eu comecei a deixar de tocar. E aí que veio, na verdade, o convite do Samuel, entendeu? Ah, sim. É porque eu inverti a ordem. O Samuel foi depois da Capitão Guapo. Isso foi depois da Capitão Guapo, aí eu comecei a entrar. E o tempo foi passando, comecei a fazer backing vocal, porque eu precisava, falei, poxa, quero cantar bem, aí comecei a fazer aula com a Alessandra Rangel, Sim. fui backing vocal dela, ela quando ia cantar, levava a gente, ela tipo montou tipo um coral. Nessa época, o Toninho Rondon montou o chorus e foi no coral dela procurar pessoas para participarem do chorus. Ah, tá. Eu achei que você e Toninho já tinham alguma relação. Não, eu nunca, assim, não conhecia Toninho. Ele já tinha o Celinho, ele já tinha uma banda pronta. Só que na hora do vamos ver, de assinar com a gravadora, os caras falaram, não é pra mim, sabe? Ele foi atrás de outros caras. Quem tava lá na época fazendo aula era o Paulinho. Sim. Ele olhou o Paulinho, gostou do perfil, de tudo da voz. Aí eu falei, cara, tem o Paulinho, mas eu não, assim, né? Não é meu perfil. Eu curto rock, rap, reggae, vou entrar na boy band, cantar e dançar não é comigo. Não. Só sei que eles insistiram. E eles me deram uma última chance, que era quando eles estavam no estúdio aqui no centro de Vila Velha, do Val Martins. Sim. Você tá gravaram lá no Val, né? O primeiro. Igual não há. No S2, isso. Igual não há. E o Voz do Brasil também, foi aqui. Foi os dois lá, né? No estúdio S2, gravando, e falou, olha só, Gessi, é o seguinte, cara, a gente tá, né, assim, com contrato assinado, a gente tá gravando, você quer entrar? E aí eu falei, cara, deixa eu conversar assim com a minha mãe, porque eu já tava, né, com aquilo no coração, mas receoso, muito mais pelo estilo, por isso tudo. Coisa assim, assim, menino mesmo, né, poxa, a gente podia fazer muito mais, né, como a gente fez, né? Sim. Do que aquilo ali. E aí a minha mãe, não, meu filho, orou comigo, me orientou, aí eu entrei. Aí entrei no chorus. Nesse primeiro CD, eu entrei lendo as letras. O cara cantava melodia, eu ia gravar, porque eu não sabia nada, né? Porque eu entrei. Pô, você entrou, já gravação. tava numa fase crucial do negócio já, né? Tipo já assim, tava não tinha mais aquela pré de, vamos ensaiar, não. Já tava correndo. Só foi. Loucura. E no segundo CD, que é o CD A Voz do Brasil, que aí eu pude participar com as composições. Aí eu trouxe 7 ou 8 composições minhas, né? A Voz do Brasil é minha, Sol e Lua, O Plano, Mais um Dia, Insensatez, Alma e Coração e o Ar. Acho que é isso. 7, né? Entendeu? Aí que foi, tipo assim, aí que eu tive a oportunidade de Deus de mostrar mais do que a voz, Sim, né? Mostrar trabalho, isso, composições, letras e tal. Legais. As melodias também são todas suas? São. Isso. Dessas aí é letra e música. Sim. Né? E aí eu fiquei no chorus e a gente começou a viajar, fazer turnê, tal. Só que chegou uma hora que por mais que eu viajasse para tocar por aí, viajando, eu chegava aqui, vendia salgadinho na praia para pagar minha faculdade. Sim. Que eu tava fazendo minha primeira faculdade. E aí eu precisando trabalhar, e aí chegou uma hora que eu queria casar e financeiramente eu não via nesse retorno. E aí foi quando eu saí do chorus. Entendeu? Eu falei, olha, assim não dá. Saí do chorus, não sabia eu que o estágio, que eu conseguir um estágio na Petrobras, que eu ficaria lá pelos próximos 12 anos. Entendeu? Aí nesse período foi que eu casei, aí fiz uma pós, né? Terminou a faculdade, terminei a faculdade, continuou a estudar. MBA, gerenciamento de projetos. Aí fiquei Petrobras e surgiu a oportunidade de eu fazer um trabalho solo. Me ofereceram, cara, vamos fazer um trabalho solo, que foi com o Ivanildo, da Criativo. Ah, sim. Isso, que é o CD, todo esse dia. Aqui. Exatamente. Se liga aí, Mônica. Eu acho que vai brilhar, porque a capa é acetinada. Esse aqui tá até autografado, velho. Então, mano. Que foi esse primeiro CD. E aí, eu só vou correr que é pra eu poder falar de hoje. Tá. Aí nesse meio tempo, esses 12 anos, Petrobras
Petrobras de segunda a sexta e tocando Tocava final de semana. final de semana. Fiz esse CD, fiz o segundo CD, Bem-vindo. Que é o Bem-vindo, que solo, esse isso aqui. tá aí. Que já tá, tipo assim, já era outra configuração, né, velho? Isso, já era outra configuração. E aí, depois tem Pra você que não sabe, Isso é um CD. ó, isso aqui toca música. Isso aí tocava música, exatamente. Isso aqui toca música, tá? Exatamente. E aí eu lancei um EP com 4 músicas, depois um DVD. Mas calma aí, Happy vamos Hour. falar da sua, da sua carreira solo. A gente pode, se você tiver alguma coisa pra falar desses 2 CDs, Aham. assim, o Chorus marcou uma geração. A gente tava até Aham. falando agora com o pastor Mazinho, né? Ele falou, pô, você É marcou uma verdade. geração e as pessoas cresceram com vocês, o Chorus continua. Vocês voltaram agora na turnê. Isso, não sei como voltamos. que é, se esse trabalho é fixo ou não é, vocês Aham. estão. Mas as pessoas podem ver o que era o Chorus legal, assim, porque era algo também que eu achei que o mercado fica. Eu acho que eu já falei isso pra você uma vez. Cara, eu acho que o mercado ficou com medo. Porque porque era uma linguagem muito fora, por mais Isso. que era 2001 era 2001 e 2003, é esse ano? É, por aí. É por aí, né? Exatamente. Por aham. mais Isso, tá que tudo aí, tipo isso assim, aí. a gente tava com algumas modernidades, uns caras, e todos vocês 4 cantavam bem e dançavam bem. Aham. E eu acho que ficaram com medo, velho. Eu tenho essa impressão. Mas eu quando tenho você essa fala- impressão comigo. Mas quando você Ficaram- fala. Ficaram com medo. assim, de lançar Como uma assim? moda Ah. que no meio secular gera um tipo de fã, Ah, entendi. entendeu? Aham. Eu acho que foi esse medo que eu não sei qual era a gravadora antes. Eu quero ficar assim, por que os caras não investem mais, bicho? Os caras cantam muito. Quando vocês tocavam ouvido a banda Uhum. afiada, É, pô, a banda sempre era a banda boa. Eu falei, gente, os caras têm tudo pra poder. Né? E eu acho que alguma Sim. coisa nesse sentido assim não foi. Eu acho, assim, como pessoa que gosta de música, que ouve música. Aham. Falei, poxa, era uma segunda revolução, porque 2001, 2000, essa fase assim, a gente tava com, acho que Diante do Trono, né? Que tava Isso, arrebentando. Isso, Que é uma mais outra, isso. era Outra vibe. uma outra vibe, entendeu? Aí Mas formatou que de novo. Então, mas que é o seguinte, agora acompanha a linha do tempo. Começou Diante do Trono ali, as comunidades antes, né? Sim, Comunidades é Diante do Trono. Mas o que vingou e o que vem até hoje é a linha do Diante do Trono. Por que isso? Porque o que mais toca, nós não temos no meio cristão, né, no meio gospel, nichos fortes, por exemplo, como tem no secular. Todo mundo que faz música no meio secular quer fazer música para tocar dentro da igreja. Sim. Que começou exatamente ali. Que aí veio o estilo adoração e que é o worship de hoje. E que é o que mais tem procura, né? É que o pessoal Que consome. consegue reproduzir Em contrapartida, estilos musicais tipo coros e o rock veio, veio caindo. a galera não consome mais. Certo? Hoje eu tô lançando assim, um trabalho recente que eu sei que, cara, muito legal a produção e tal, mas a galera não consome. E eu preciso ter essa consciência, porque Sim. o mercado mudou, né? Essa visão da música e essa linguagem, entendeu? Sim, mas você acha também que tipo assim, não encarar tipo assim, um trabalho como o seu, um trabalho como o do Wesley, de uma galera que é muito boa, tipo assim, uma letra não consumir isso como arte no nosso meio. Isso não é consumido como arte. Então a gente ouve e já quer reproduzir aqui na igreja. Já quer que ele vire uma canção para o público, para as pessoas cantarem. É isso. E não é essa a proposta. Eu acho que falta essa direção nas pessoas, entendeu, cara? Eu posso ter, como você falou, naquela época, um Diante do Trono, que eu poderia replicar aqui na igreja, né? Com toda a harmonia ok para a igreja, aceitável, que dê para a gente cantar, num tom que dê para a gente cantar, mas eu posso ter uma outra linha de uma arte que eu posso falar assim, levar para um amigo, e eu acho que foi isso muito do lance, era essa. entendeu? Muito do lance no começo dos anos 90 da gospel music, com o pessoal renascer, com aquele rock, você podia pegar um CD do Oficina, era pro isso. seu amigo, aí, ouve aqui, cara, você vai pirar. Era isso. Era um contato que o cara tinha com a São música Paulo, cristã. a galera de São Paulo fazia isso. E você sabe, o conteúdo dessas músicas é exatamente isso. Você dá é para um cara não crente aqui, mano. Ouve isso aqui. Porque nesse caso do louvor, que hoje
cai no worship, é uma linguagem muito nossa. Isso, é uma Entendeu? linguagem... É uma linguagem muito cristã, muito que às vezes a pessoa vai ouvir algum termo, uma palavra, Sim. uma frase, ele não vai sentir o real valor que aquilo tem, ou o real peso que pode ter. Exatamente. A gente sente porque a gente conhece, a gente tem um outro repertório, mas uma música É o linguajar cristão. o linguajar de um desses Exatamente. CDs ou de uma outra galera que está aí fora fazendo um outro tipo de música, pode atingir uma pessoa porque é algo mais que ele já chega mais no ouvido da pessoa. A ideia é exatamente essa, sempre foi. As minhas letras, a forma com que eu escrevo sempre foi para falar com gente que estava fora. Pra você ter ideia, eu já tive uma crise de estar cantando sempre, né? Em finais de semana, chegou uma hora que eu falei assim, cantando sempre numa igreja, assim, meu coração tava assim, Deus, tô cantando aqui dentro de novo. Queria cantar fora, porque eu passei muito assim, por muita experiência de tocar na rua, a gente tinha muito isso. Exatamente. Muito na praça, trio elétrico, mas muito, palanque, muito. Sim, sim. E que era meu perfil. Ali eu falava, caramba, é aqui, pregar, no calçadão, entendeu? E aí isso daí começou a não acontecer mais. Até que um dia o Espírito Santo, sim, no meu coração, eu na minha intimidade, sim, como se Deus falasse claramente assim, olha, mas tem muitos confins da terra dentro da igreja. E de fato tem. Sim. Certo? Então, assim, aí eu fiquei um pouco mais entendendo que aonde Deus me mandava é porque Ele queria. Então, se fosse na igreja ou fora, assim, da igreja. E isso veio acontecendo, então, durante toda a minha vida, até que, agora só para chegar no ponto, 12 anos na Petrobras, eu tocava finais de semana, congresso, retiro e tal. Chegava na segunda-feira, na minha mesa da Petrobras, precisava rachar minha cabeça, esquecer aquilo. Voltar para gestão de projetos. Exatamente, entendeu? Né, trabalhava com planejamento na época e tal. Eu comecei a falar, Deus, deixa eu trabalhar só pro Senhor, deixa. Rapaz, mas eu falei tanto com Deus que chegou uma hora e falou, menino, tá bom. Aí me mandou embora. E aí... Porque eu não sairia. Eu espero que não era assim, mas era assim que tinha que ser. Cara, Luciano, é porque é uma experiência grande isso daí. Sim. Assim, Deus falou comigo claramente, Deus usou uma pessoa para me preparar, assim, da outra história, né? Assim, eu não vou entrar em detalhes por conta do tempo, mas eu tava tão preparado para ser mandado embora, eu tava assim... Hoje, você chegava lá cara, assim... Já... Não, no dia, assim, sério, eu botei a minha melhor camisa, na camisa... Tinha um surfistinho aqui na frente e vários surfistas atrás, assim, massa. Eu falei, pô, mas eu fui tão preparado que quando eu cheguei lá, eu pensei assim, tá, mas e se eu não for mandado embora aqui? O que eu vou fazer? Eu fiquei pensando assim, se eu não fosse... Minha esposa, tadinha, ela ficou chorando uma semana, né? Assim, imagino. Mas eu, no meu coração, pra você ter ideia, eu tava tão seguro do que Deus queria comigo, que eu sentei com meu sogro, minha sogra, minha esposa tava viajando quando eu fui mandado embora. Contei pra eles, tadinha, a minha sogra chorou, ficou preocupada, mas eu falei com eles assim, olha, por favor, não peçam pra eu colocar currículo em várias empresas, porque apareceram, assim, várias empresas, né, porque eu tinha... Você já estava numa experiência... Exatamente. E no mercado de gás natural, né, que era um mercado novo aqui, né, então... Naquela época já estava crescendo. Isso, e eu fui o primeiro estagiário dessa gerência, então toda a história do gás natural, entendeu? Levantamento de rede, né, enfim... Eu sabia de tudo, palestras, né, sobre o gás natural, né? Eu trabalhei muito com isso também na área comercial e depois na área de planejamento. Eu falei, olha, não peçam para eu entregar meu currículo, porque não é isso que Deus quer. Aí meu sogro falou, Gessi, então tá bom, então a gente vai estar orando. E foi difícil, porque... Imagina, o conflito porque atinge a família toda, né? Porque, tipo assim, poxa, você vai recusar o emprego, tal. De emprego. Cara, eu falei, mas eu tenho certeza. Em compensação, não fiquei parado em casa nem um dia. Peguei umas 2 empresas para prestar consultoria e com todo mundo que eu encontrava, falava, olha, aí na parte musical, se precisar de cantar aí no aniversário, um casamento, um velório, o que for, precisar, eu canto. Numa dessas, encontrei com o pastor Flávio, que hoje é pastor lá na Igreja Batista em Araçás, no supermercado. Falei a mesma coisa com ele, se tiver qualquer coisa e tal. Eu tava guardando as compras, falou, beleza, Gessi, eu já o conhecia de eu ter ido cantar lá em Ponto Alto. Sim. Que ele era pastor de Ponto Alto. Daqui a pouco ele volta e falou, rapaz, agora eu tô pastoreando aqui na Igreja Batista em Araçás, tô precisando de alguém para trabalhar com a música. Você não quer, não, trabalhar com a gente com a música? Aí eu pensei assim, ministro de música batista. Eu com meu perfil que nunca foi. Com
coral. Nunca foi Yeah. perfil de ministro de música. Não, assim, não só por isso, por tudo, assim. Eu sei que... Por aquela formatação Eu sei que, que isso é você já bobeira. tinha lá. De tudo. Tipo assim, Aham. de curtir, de cantar rap, rock, de andar de skate, de ser Surfar. surfista, assim, eu não me via com E isso tudo esse perfil. sempre influenciou nas suas inspirações também, Exatamente, né, velho? Então, na minha música, né, Aham. no meu jeito de ser, no meu jeito assim, de viver. não tava na formatação que a gente Isso, conhece. exatamente. Só que, rapidinho, eu tive uma experiência anterior, antes de eu ser mandado embora. Lembra que eu chegava na Petrobras e falava assim, Deus, Não. eu quero trabalhar para o Senhor. Fui cantar em São Mateus, na igreja do pastor Ednan, que eu amo, e o Judson, Hudson Thompson. que foi meu padrinho de casamento, inclusive. O pastor Ednan, quando eu cheguei lá, falou assim, Gessi, você não quer trabalhar com jovens aqui, não? Como pastor, eu falei, não, pastor, isso? Meu Deus me diz, pastor de jovens. Voltei para casa. Na segunda-feira, quando eu fui orar para Deus, Deus, deixa eu trabalhar só para o Senhor. É como se Deus falasse assim, ué, te deu a oportunidade agora. Você falou que não. Luciano, nesse dia, eu fiquei assim, desacreditado de mim mesmo. Eu passei o dia todo trabalhando Eu não assim. acredito Cara, que eu não acredito. eu não vi que era Deus falando comigo ali. Nesse dia eu falei assim, Deus, se me chamar de novo agora, eu largo tudo e vou. Passou um mês, eu fui mandado embora. É como se Deus falasse assim, não, agora eu tô entendendo sério isso, mesmo. agora a gente tá falando sério. E aí aconteceu isso tudo. Aí, então, lá no supermercado, quando o pastor Flávio falou assim, vamos, aí eu já não falei que não, porque eu já tinha essa experiência. Eu falava, opa, nunca fui ministro de música, mas espera aí. Eu falei, ó, pastor, eu já tinha, porque lá na Glória eu já tinha regido um coro de terceira idade, de adolescentes, já tinha feito inúmeros trabalhos para crianças, musicais, né? Eu tenho musicais, cantatas infantis. Acho que aqui já fizeram aqui canção de Joquebed aqui. Eu não sei, porque Itaparica. eu tô aqui há 2 anos, Aham. né? Mas eu acho que sim, Sim, não sei. ou então Onde Será o Natal, que é de detetive também. E tal, Esse aí enfim. eu lembro lá na Glória. Isso, na Glória. Pois é. E aí eu falei, olha, pastor, tá bom, vamos ver, vamos começar. Aí já não falei que não. Aí eu lembro que eu entrei no carro, aí Mariana, minha esposa, olhou pra mim. Gessi, parece que você não esperava não, né? Eu falei, mas vamos orar. Enfim, vida que segue também, nunca mais me ligou, passou, mas daqui a pouco ele me liga, Gessi, vem aqui, conversou comigo. E tinha questão financeira. Aí eu orei em casa com a Mariana e falou, Gessi, projeto essa proposta, a gente vai fazer uma proposta financeira para você, né? Porque trabalho. É o trabalho. Aí sentei em casa com a Mariana e fiz as contas, tinha que ser X. A proposta da igreja foi em cima desse X, em cima, com centavos e tudo. Pá. Eu falei, então... E aí, hoje eu sou ministro de música lá há 9 anos, faço 10 anos em março do ano que vem. Massa. Aí nesse meio tempo, aí eu falei, poxa, já que eu tô vivendo de música, deixa eu me preparar. Aí eu fiz faculdade de música, né? Fiz FAMES, fiz uma pós no Seminário do Sul, de gestão do Ministério de Adoração e Artes. Estou concluindo agora musicoterapia, né? Outra pós musicoterapia, porque eu acho essencial para tudo, né? Todo cenário também de situações de pessoas neurodivergentes, na igreja, inclusive, de inclusão, nas escolas. Aí hoje eu sou professor, né? De música, numa escola, né? Ensino educação infantil, ensino fundamental, trabalho na igreja, dou aula particular e, enfim, vivo de música. E hoje... tipo assim, lógico, tipo assim, na sua carreira, que você tem uma carreira artística, ainda tem uma carreira artística, você não largou sua carreira artística para passar para... não vou mexer mais com... Ou gravar clipe, aquela loucura toda, né? De estar dentro do estúdio, aquilo tudo. Mas você, em algum momento, você pensou, cara, seria massa se eu vivesse disso. De repente, lá no Chorus, quando o Chorus estava na Voz do Brasil, que estava um sucesso, tipo assim, o Igual Nós já tocava fotografia o dia inteiro na rádio, não é? Era mesmo. Tocava fotografia o dia inteiro na rádio, então, assim, no estado, todo mundo conhecia você, e depois veio a Voz do Brasil, que também foram 2 trabalhos de altíssimo nível. E de repente pode ter, cara, é agora que eu vou me caminhar por aqui. E como você falou, depois você viu que não era. No dia a dia, na segunda-feira, quando voltava da viagem, a segunda-feira a vida batia na porta, aí tinha que correr atrás. E Deus deu uma resposta para você viver de música cristã, de repente, num local, de uma maneira que você nunca tinha imaginado antes. E abrindo porta agora, assim,
você é um professor, né? Mas você dá aula para criança? É a galera do ensino fundamental? Isso. Ou Sou professor de educação infantil desde 3, 4, 5 anos até ensino fundamental 1. Até 10 anos, entendeu? Então, aí... Que loucura, né, velho? Aí hoje, né? É o que você falou. Poxa, hoje eu me vejo com oportunidade, por exemplo, hoje que eu tô do lado de cá, né? Eu sou ministro de música, mas nem sempre fui. Tento ter uma visão de coisas que eu não gostava quando eu não era ministro de música, quando eu era liderado. Né, assim, né? Aí você tá exemplo, vivendo aquele lance do fui liderado, agora eu sou líder, isso. entendeu? E o que eu gostaria que fizessem? Claro, assim, existem várias falhas que a gente vai tentando consertar sempre, né? Mas acho que existe também o esforço em querer acertar, né? Em querer enxergar, me colocar no lugar, assim como não se colocaram, não conversaram comigo na época que eu estava tocando percussão e coisas semelhantes trazendo para o dia de hoje. Eu busco chegar junto, eu busco ter muito carinho. Eu vejo que o Ministério de Música, ele é eu me sinto assim, como se eu fosse um guardião de tudo que a igreja tem, e eu preciso organizar aquilo para que pessoas venham servir a Deus com aquilo que nós temos. Sim. Eu não vejo que as pessoas têm que andar... beleza, a gente tem, claro, né? Em todo lugar tem suas normas, suas regras, mas eu me sinto mais assim, responsável por incentivar, em acolher as pessoas, a pessoa que, poxa, trabalha a semana inteira e ela quer servir a Deus com o violão que ela toca. Cara, vem aqui que a gente vai, né? Independente do nível, a gente vai fazer isso acontecer para você poder servir a Deus da forma que você pode, que você deseja. Então, isso é um privilégio. E também é um privilégio hoje poder viver de música para Deus e conseguir juntar tudo que eu estudei. Entendeu? Por quê? Porque hoje eu consigo juntar administração, gerenciamento de projetos, música, gestão, porque o Ministério de Música é isso tudo, né? Assim, isso tudo. Gestão de pessoas, por exemplo, fazer, né? Ter o orçamento pronto, evento, né? O planejamento, o evento, né? A cantata. Olivia aqui, né? Coitada, então, imagina nessa cabeça dela. Acabou a gente domingo trabalha, agora. Exatamente. Aí, quando você volta no primeiro dia lá, eu acho que a Olivia é assim, né? Isso primeiro dia lá no gabinete, ela tá pensando, a cantata assim, acabou de Páscoa, o Natal vai ser assim. E nem isso, a gente precisa pensar antes, né? Porque quando você pensa no calendário eclesiástico, e para você ter uma entrega, né? Uma entrega, por exemplo, de Dia das Mães, que eu acho que até vocês vão fazer algo que é das princesas aqui. Bem, não sei. Meu também. Enfim, é que a Olivia, ela pediu agora, assim, eu tô lembrando. Mas para entregar agora, segundo domingo de maio, tem que começar quando, entendeu? Não, Então as coisas, elas não são isso, nem quando termina, elas são já sobrepostas, tá exatamente, entendeu? As coisas... Já corre junto, isso, tudo corre junto ali. Corre paralelo. Então para mim é um prazer. Pra você ter ideia, agora, mês da música lá na igreja, a gente trouxe de novembro para junho, porque aniversário da nossa igreja é outubro. Então, então sempre fica tudo apertado. Outubro, aniversário, mês da música novembro. Natal. E Natal, e tendo que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu trouxe para junho. Agora, tá acontecendo uma coisa que, em junho, no mês da música, a gente vai fazer um culto só com músicas autorais de pessoas da igreja. Legal. Que é legal, porque eu amo compor. Então, assim, eu vejo que eu consegui trabalhar isso com os meninos, né? Estar incentivando a composição da igreja para a própria igreja, né? Então, assim, são coisas que hoje em dia eu tenho muito prazer em fazer e sou muito feliz vivendo de música dessa forma. Você falou um negócio legal agora, assim. A composição da igreja é para a própria igreja. Uhum. Né? E hoje a gente vive o momento, a gente já tinha falado antes, o que ficou da década de 90, 2000, para a igreja, para o nosso culto, para a nossa liturgia, são os louvores que estão aí hoje e que têm influência totalmente hoje americana, mais do que nunca. Sim. Não é? E a gente tem uma essência enorme de musicalidade brasileira, igual você falou, da nossa musicalidade, da nossa língua, que é muito rica, muito rica, e a gente está perdendo essas influências, e às vezes os nossos talentos que estão dentro da igreja. E muitas vezes a gente está tendo assim, a igreja segue o mercado. Sim. A gente canta uma determinada música por um período e esquece. E a gente tem os clássicos
Que se cantar... A gente tá acabando repetindo o mesmo padrão secular, não é? No culto. Sim. Porque, se você me perguntar agora, qual foi a última música de determinado cantor, do Fernandinho cantor aqui na igreja? Não sei. Mas teve o hype de Faz Chover, de música X, música Y. E a gente tá nesse consumo que vem pro culto. Ó, agora o hype é essa música aqui. Pum, Sim. tá, canta. Aí, Cara, pum, some. Uma vez, não sei se foi na Glória, se foi aqui, eu não lembro. Alguém comentou, poxa, as igrejas podiam começar a fomentar isso. De ter, não um inário local, mas ter no seu repertório um cântico que é da igreja. Entendeu? Luciano, aí começar a circular, sim. pô, lá, esse cântico aqui é lá de Araçais. Poxa, é massa de receber. Manda essa música pra mim, manda aí as coisas. E a gente começar a trocar, ter algo na nossa base aqui, no nosso dia a dia, na nossa realidade, porque até mesmo algumas composições são difíceis da gente reproduzir. São. Porque você ouve um negócio já tá formatado de estúdio, Sim. 500 tracks de pad, não sei o quê, e chega na hora, muitas vezes você toca aqui, você sente falta de algumas coisas. E incentivar, tipo assim, os nossos irmãos que tem gente que compõe, tem gente que escreve, tem gente que faz a melodia e tudo, os nossos próximos de músicos também, que pode ser um gap, uma ânsia, poxa, eu queria que a minha igreja tocasse as músicas da minha igreja, entendeu? Luciano, não tem aquele filme do Carros, e tem vários filmes assim, o Carros 3, o McQueen, ele tá ficando velho, ele dá o lugar pra Ramírez, esqueci o primeiro nome dela, ela entra, né, na última corrida, e ele se vê, assim, hiper satisfeito por estar como técnico agora. Eu tô ficando velho, né? Eu tô com barba branca. E eu tenho um projeto para esse ano que eu não vou parar ou aposentar de vez o G. Hoffman, até porque eu estou nesse projeto. Mas para comunicar com os dias de hoje e com a juventude de hoje, muita coisa mudou. E eu vou ter a coragem de, né, já montei um novo projeto para trazer músicas novas com uma nova linguagem que comunique mais com hoje. Por que eu estou falando isso? Porque o sonho final desse projeto é trazer ou gerar, hoje em dia, porque eu falei, eu estou mais velho, a gente conhece mais as pessoas, tal. Estou numa idade que você vai entender, as pessoas tendem a me respeitar mais, assim, por exemplo, se eu chegar para conversar com vários pastores ou com vários MNs de música, há um tempo atrás, não. Hoje em dia, né, pô, já tá, né, com já tem um trânsito, os cabelos brancos, pessoas, que dá uma certa credencial. As pessoas conhecem. Por quê? O meu sonho final bate muito com isso aí que você está falando. É de tentar gerar uma cena local para que a gente não tenha necessidade de, por exemplo, eu quero fazer um aniversário da igreja, tem que trazer um cara de fora. Se a gente conseguir nos ajudar a consumir e fomentar novos músicos nas igrejas, que vai ser bom para todo mundo. Sim. Porque se uma garotada daqui, da minha igreja, de Vila Velha, da Glória, tiver sempre vontade de estar fazendo e a gente conseguir incentivá-los fazendo uma cena, oportunidade, vai todo mundo querer fazer. E as igrejas, com as suas equipes de louvor, né, os seus ministros de música serão, né, assim, irão colher isso. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Ao mesmo tempo que os tempos são realmente outros. Por quê? Por exemplo, pensa comigo. E aí, eu não sei, sendo bem sincero, em que proporção que a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque o mercado ele é muito forte. Porque as músicas, por exemplo, se a gente faz um projeto desse que você sugeriu, as músicas tocadas pelas bandas locais, elas não estarão tocando o tempo todo no ouvido das pessoas. Então você vai ficar numa luta com o mercado vai estar querendo ali. E hoje em dia na igreja, exatamente isso. Se você deixar toda semana, alguém pede, Gessi, ensina essa música aqui na igreja. Mas por quê? Mas porque o mundo é assim, por isso que eu acho difícil. O mundo, ele é muito rápido. O Instagram é muito rápido, é tudo muito rápido. E aí, pensa comigo, na história da igreja, olha só como as músicas agora são... Quer ver? Se eu disser para você, ao Rei dos Reis consagro, essa música antiga, você vai falar, Mas tem mais. Pra gente, a gente tem, por exemplo, Ele exaltado. Mas tudo bem. Se eu disser, Me Derramar é antiga, Luciano,
Aí já me dá um... mas Já fica... tá no meio do caminho, vamos dizer. Não é tão antiga. Mas... Não é tão antiga, pra gente. Aham. Aí se eu disser assim pra você, aquela do, ó quão lindo esse nome é, Kemuel, pra gente é É nova. uma nova, é uma música nova. Pra molecada de hoje já é velha. Já passou. Tu és quem é minha alma. Pra molecada de hoje tá passando. Já tá passando. Então, tipo assim, a velocidade, a realidade é totalmente diferente, assim. Então, por que é o que você falou dos hinos? Meu sogro, ele fala comigo, poxa, a gente cantava as músicas, a gente sabia as letras, hoje bota uma música que eu já não sei, tem outra que eu já não sei. Por quê? Cantou hinos, os mesmos hinos, os mesmos cânticos durante anos. A produção musical é muito grande, a gente não comporta e é um mercado. Sendo mercado, todo mundo quer colocar. Então, como você falou um negócio muito legal. A gente ficou estacionado assim. Os lançamentos eram... Você ficava com eles ali muito tempo. Assim. A gente canta hoje coisas do Vencedores do Louvor 1, 2, 3, que é disco de... Entendeu? 40 anos atrás. Isso. Então, entendeu? solidificaram. Exatamente. Hoje em dia, tá fluido. Isso. Assim, entra, sai. Eu entendo a necessidade do artista, que é um negócio que tem muita discussão ainda hoje na igreja. Né? E a gente tem que entender isso. A pessoa, de repente, realmente entrou nessa caminhada de ser um artista. E o mercado tem... Não separa se é secular ou se é gospel. Isso. Ele dita um ritmo. Isso. E o ritmo do mercado gospel, do mercado cristão, que você gosta de chamar, o mesmo. E do mundo é o mesmo. O ritmo do mundo. As gravadoras já são pouquíssimas. Isso. CD e DVD não vende mais, o que era que dava muito dinheiro para as gravadoras. Aí você faz uma música. Você faz uma música, coloca, sobe e vai trabalhar nela durante aquele período. E você não pode... O próprio artista, eu entendo até o lado de vocês, você não pode trabalhar essa música há muito tempo. Ah, mano. Porque sério, ela já passou. É triste. É triste. Eu lancei, quer ver? Vou lançar mais 2 músicas. Meu lançamento de 3 meses atrás é velho. Lancei agora, 3 meses. Toquei ela uma vez. Então vamos falar então desse último projeto seu. Sim, você tem um EP. Sim. Vamos fechar lá a parte da... Tá bom. Agora que você é ministro de música. Isso. Você é ministro de música da Igreja hoje da Igreja Batista e Araçás. Isso aí. Lá. Há 10 anos já. Hoje não, tem 10 anos já. Isso, então. 9 anos e meio. E você continua sua carreira. Isso. Você tá lançou um novo projeto esse ano. Foi esse ano ou ano passado? Foi esse ano. Foi esse porque ano. Eu comecei a lançar no passado, mas... Sim. Conta mais aí do... Então, esse projeto, o título é G. Hoffman Ativado. Exatamente para falar, ó, tamo aí, né? Tamo aí ainda. É um projeto com músicas novas, mas também com regravações. Na janela era do CD Todo Dia. Isso. É Pra Ver o Sol. Não, é do outro CD. Esse aqui? Isso. Na janela desse aqui? Isso, É na janela. Esse aqui é Paraíba. Era desse CD. Eu Isso. confundo. E aí lancei Pra Ver o Sol, que era música inédita. Relancei o Plano, que lancei com coros. Lancei Coragem, que é um relançamento. É o último agora, foi dia 22. Coragem. Dia 22 de abril que você lançou. E que eu tô postando no meu Instagram histórias de coragem, né? Assim, eu pego histórias de pessoas. Ah, tá. E junto, né? Assim, a música, cara, tem sido experiência... É tão legal porque a gente tem lançado junto, né? E aí você vai conhecendo várias histórias interessantes de pessoas aqui por perto mesmo. Então tem sido bem legal. E tem mais 2 lançamentos. Herói, que é também uma releitura. Todas essas releituras feitas pelo Wesley Santos. E produção. E Vibe Boa, que é uma música minha que eu fiz com ele, né? Em parceria. Eu raramente faço música em parceria, não é nem... porque acaba que você senta e faz isso, já aí foi. Pronto. E assim que terminarem esses lançamentos, aí vem esse novo projeto. Que ele ainda está em formatação, já tem o nome e tal e tudo mais, mas vocês vão ver, assim, se Deus quiser. Aí assim que você fechar o ativado... Em junho, em julho já entra, que aí é a necessidade do mercado.
Você tem que estar alimentando todo ali mês, a sua entendeu? plataforma, Isso é os difícil. streamings. Aí você falou, né? Poxa, você ainda tá nessa correria de clipe, mas eu tô quase cansando, assim. O interessante é legal, tipo assim, eu acho que todos os seus EPs têm clipe, não tem? Cara, tem. Não, desse. Do Ativado assim, mais lá, desde o Todos os Plebeu e a singles tem. Carta. O Plebeu e a Carta teve clipe. Eu acho que foi o seu primeiro que você subiu, o primeiro trabalho solo que você lançou. Single, assim. Pelo menos é o que tá lá no Spotify. Tipo assim, eu vi pelo Spotify, assim, tem uma lista ali, mas aquela parada também não é muito lógica de data, de coisa. Porque aí, por nem tudo assim, como a gente começou a entrar na era dos singles, nem tudo faz parte, de um EP, né? É um single, lança um single. Mas acho que todos eles têm. Mas esse novo projeto agora, por exemplo, eu já não tô mais esquentando tanto cabeça com videoclipe. Se der, a gente faz. Se não, por quê? Também é outra coisa que a galera consome menos. Muito menos, né? Aí você fica, às vezes, esquentando cabeça fazer clipe, investindo. Cara, e aí você não tem... Porque é o seguinte, não tem jeito. O que vai fazer hoje chegar no ouvido das pessoas é você se esforçar para impulsionar isso. Aí você vai ter que impulsionar, escolhe. Vai impulsionar ou nas plataformas digitais ou no YouTube. YouTube a galera já não consome tanto. Então, assim, o mercado ele é cansativo, porque você tem que ficar se adequando às coisas, né? Antigamente era menos. Antigamente, a todo mercado você tem que se adequar, mas hoje ele muda muito rápido, ele consome muito rápido. Então, isso daí... Então, mas meus planos futuros, eu tenho esse projeto, que eu tenho um grande sonho e que ele me traz mais esse ar de fazer junto com a galera, de projetar uma galera, né? Assim, já que eu tive as minhas oportunidades, eu pretendo oportunizar agora. Sinceramente, tenho muito desejo, assim, de ajudar isso, né? Se acontecer, a galera nova, né? Esse molecada que tá querendo compor, que tá querendo criar. Gravar, que tá querendo... Isso, entendeu? Então, como... Tá querendo sofrer no estúdio. Isso, entendeu? Aí mostrar, né, assim. Sim. Então, como eu passei por isso a vida toda, eu tenho muito esse desejo. E depois, se tipo assim, olha, cansei, aí eu devo devo me dedicar a compor somente musicais, cantatas, programações para a igreja, que eu faço muitas locais lá, mas produzir isso. E eu tenho um sonho ainda de fazer, né, a gente estava conversando sobre o seu curso, né, de radiodifusão. Eu tenho vontade de fazer um curso de roteirista, assim, talvez escrever. Sim. Escrever, assim, eu já escrevo, né, mas escrever mesmo peças, quem sabe novela, filme, isso, roteiro, isso, entendeu? E tal, No meio cristão, assim, eu tenho vontade. Cara, eu vou te fazer uma pergunta assim se você é pai, a paternidade, a galera fala muito maternidade, né? Eu falo paternidade agora. Depois que você se tornou pai, a paternidade te deu uma nova visão, te trouxe uma nova inspiração nas coisas que você compõe? Porque é um momento de vida... Pra gente é eterno, né? Tecnicamente é eterno, naturalmente tem que ser eterno. Então, você ter um filho, pros pais, geralmente é uma coisa... O caminho natural da vida seria que você sempre tivesse seu filho com você e você partisse antes dele. Então, cara, a paternidade... Trouxe algo aí nas suas composições? Na parte musical, eu acho que trouxe assim, trouxe o maior desejo. Eu já tinha, eu sempre tive uma ligação com crianças, né? Eu sempre tive, desde desse CD, eu cantava cara, criançada. Então, eu sou professor, né, de educação infantil e tal. Isso aflorou mais, porque hoje eu vejo nos meus alunos, não somente alunos, né? Eu consigo os enxergar como crianças que têm a sua carência em algum ponto. Toda criança tem. Quando eu falo toda criança tem uma carência, não é porque elas são carentes de amor, é porque por conta da idade, né? Então, ou você carece atenção, né? Você carece um tempo para ensinar algo. É isso mesmo, essa carência. Então, como eu tenho filho, e eu via isso nele, né? Quando você tem um filho, você vê aquela pureza, aquela necessidade, aquele, tipo assim, eu não sei o que fazer, pai. Né? Então, tipo assim, esses musicais infantis e esse novo projeto que você vai ver que eu vou lançar, ele traz uma linguagem mais jovem, mais adolescente do que eu faço, porque eu acho que essas últimas músicas, Wesley Santos, elas têm uma linguagem, mas não necessariamente
teen ou jovem, como eu sempre fiz. Sim. Elas têm um pouco mais de maturidade. Eu não sei se elas conversam tanto com o público do meu filho, por exemplo, de 15, 17, 18. Ah, você tá não falando sei. agora do ativado. Isso, Sim. eu não sei. Eu acho que sim, tipo assim, Sendo bem sincero. o Na Janela, tipo assim, quem já conhecia já tinha uma Aham. identificação. Mas Pra Ver o Sol, Para ver o sol, acho que sim. quando eu ouvi, cara, eu falei, caramba, ele foi no lado contrário de tudo que tá acontecendo Isso aí, agora, isso velho. aí. Cara, uma música, assim, pra Isso cima, aí. uma música solar, entendeu? Isso aí. Foi um negócio, assim, eu até falei com a Mônica, falei, caramba, ele foi pra um lado É que a gente não tá ouvindo, entendeu? É tipo assim, você Exatamente. tem que parar, leva você parar pra ouvir a música, leva você parar pra você curtir a música, Aham. e você se coloca naquele lugar do clipe ali. Isso. Entendeu? Essa Primeiro ideia é essa. eu ouvi a música, não tinha visto o clipe. Né? E conversou demais, assim, uma música legal, assim. Não, pra mim não é uma música adolescente. Isso. Por mais que a vibe seja pra Não é. cima, não é uma música teen, não é uma música adolescente. Não é. Entendeu? É uma música massa, entendeu? É uma música Isso. legal, uma música gostosa de você ouvir, que você pode botar lá, que tá viajando, você bota Pode, no exatamente. seu carro, você vai viajar. Isso aí. É isso uma aí. opção que a gente tem, tipo assim, você Isso, vai coloca... esse projeto ativado, ele é muito assim. É, Esse novo que vai vir, aí ele já conversa um pouco mais. Porque ele tem um saborzinho. Ele não é trap, mas ele tem um sabor, tem umas coisas que estão acontecendo. E tem composições já para conversar mais com uhum. essa galera. E que não tem jeito. É que eu tava falando assim. Por que eu não parei ainda? Porque eu continuo tendo desejo no meu coração de compor. Aí eu fico assim, sério mesmo, eu em casa pra Deus, falo assim, Deus, não é possível que eu tô fazendo essas músicas e elas vão ficar aqui. Tá. Então Sim. por isso que eu não parei, entendeu? Então, e eu quero colocar pra fora. E acho que com um novo perfil de projeto, eu consigo colocar, consigo comunicar através desse novo perfil. E aí sim, se Deus me der a oportunidade de continuar fazendo, como eu tive a oportunidade desde o Chorus, e por exemplo, né, eu fui da Igreja Batista da Glória, né, nascido, criado, depois fui para Itapuã por conta de questão logística, me casei em Itapuã e voltei para a Glória. Eu fiquei 10 anos seguidos na Glória, fazendo retiro de juniores de lá, que é um retiro muito forte, e compondo uma música tema por ano. Então essa galera que esteve lá comigo 10 anos, acabou que eles foram influenciados, tem toda uma geração de 10 anos ali. Que eu falei com você, quando eu cheguei lá, tipo assim, o repertório da galera que tava começando adolescente ali, 13, 14, que hoje a galera é mais adulta, a gente tocava o seu repertório todo. Isso. Várias músicas, assim, aí, tipo assim, eu já conhecia, mas aí eu mergulhei, porque quando eu tava lá no retiro, lá na temporada, pô, o louvor, todo louvor tinha uma música sua. Entendeu? E os caras tocando ali e tal. A Vera, a galera tocando a Vera, fazendo exatamente. gesto, tal, tudo. Tudo do que tava acontecendo lá, do louvor, de quem tava tocando e cantando, até quem tava louvando durante o culto. Assim, e realmente. isso pra mim não tem preço. Então esse novo projeto, é o que eu sinto no coração, é pra eu continuar fazendo até quando der isso, de influenciar, né, assim, mais uma nova geração, e não é porque eu vou influenciar, é porque Deus tem me dado, entendeu? Não é o Gessi. Quando Deus dá as coisas, igual isso aqui, esse podcast, você sabe disso. Você tá aqui à frente porque ele colocou no seu coração, compartilhou com o pastor, vamos. Mas isso aqui é um projeto que o que ele vai alcançar não é o Luciano que alcança. Sim. É Deus que alcança. Então, tipo assim, eu tenho esse desejo porque ainda não saiu. Porque queima ainda no meu peito, igual queimava na época do Chorus. Igual há 25 anos atrás, 20 anos atrás. Então, vou parar? Não tem como parar. Não sinto vontade de parar, então não vou parar. Entendeu? Mas, tipo assim, você falou agora desse novo momento musical, que é um momento musical também de consumo da juventude, que é o trap, que é uma coisa, worship também, e tal, tudo. é muita coisa assim. São duas coisas que estão sendo muito consumidas. Sim. E são distintas entre si também, né? E você acha que a gente vai ter, por exemplo, no nosso estado, aí você tem que procurar muito quem tá no meio. Eu acho aqui no estado assim, eu não tenho essa referência hoje. Quem é o cara hoje? Quem é a banda aí? Quem é o cara hoje que tá, mesmo que seja um cantor de trap, que seja cristão? Eu não sei se tem essa pessoa aqui. Tem. Entendeu? Aqui no estado a gente tem a banda, qual que é a banda agora Aham. que era uma referência que a gente tinha muito antes, assim, num determinado momento a gente falou 3, 4 bandas que os caras tocavam muito. Todo final de semana todo mundo tocava, entendeu? Então, mas olha só, antigamente, quando
a gente Não é ouvia na saudosismo rádio... não, tá? Eu acho o máximo o momento que eu tô vivendo agora. Tô falando não. que momentos musicais diferentes... Exatamente. É que a realidade mudou. Todo mundo tava ouvindo o último lançamento ou o último CD. Lembrando, o CD tinha 12 faixas. Então você consumia, solidificava aquele CD durante um ano. É. Então, exatamente, pau, Oficina G3, Humanos, todo mundo conhecia. E outra, tava todo mundo ouvindo. Hoje em dia, o que você ouve no seu Spotify é diferente do que eu ouço, diferente do que a Mônica ouve, do que a Marina. Então, cada um tem o seu mundo. Então, a gente não conversa a mesma coisa. Então, por isso que você não sabe que, por exemplo, no trap hoje você tem Nesk Only ou Victim. Já ouviu falar nesses caras? Não. Eu conheço porque eu tenho um filho de 12 anos. E como eu também tô mais... Igual, eu não tenho no mais filho mercado, adolescente. exatamente, entendeu? Então, essa é a realidade deles. E o próximo assim. algoritmo, não, às vezes, não te permite... Tem isso ainda, Conhecer... entendeu? Nunca apareceu pra mim. Nunca vai aparecer pra... Por quê? Porque você consome outras coisas. O algoritmo te traz... Então, tipo assim... Por mais que eu ouça várias dessas coisas, eu fico tentando forçar o algoritmo, aí parece que o cara tá forçando a situação, isso, exatamente, mas ele não tá querendo ouvir isso. Entendeu? Então é isso, assim. Por isso que eu te falei, é naquele sonho que a gente teve no projeto, que assim, eu não sei até que ponto o mercado vai permitir que a gente aqui faça uma cena, mas não custa tentar. Eu tenho um planejamento para isso. E também, um ponto que você falou, eu esqueci, é de tocar, que eu acho muito importante. Eu sei que eu sempre fiz meu estilo de música, que é meio misturado aí, nessa fusão, e agora vem com um pouco de trap, né, assim, como eu falei, mas com outras influências, né, assim, vocês vão ver. Mas eu compus também, já compus musical em samba. Teve um musical ano passado que eu fiz, musical sertanejo. Cara, foi uma bênção. Ouvi isso do Instagram. Cara, sertanejo foi música sertaneja, dupla sertaneja, moda de viola. Por que eu tô falando isso? Porque eu gostaria muito que a gente compusesse mais música nacional. Entendeu? Mais música raiz brasileira. A gente tem agora o Marcos Teles, né, com o coletivo Candeeiro, que é um novo movimento. É um movimento fantástico, entendeu? Fantástico. E tipo assim, e que a gente também precisa dar vazão a isso, porque a nossa cultura, que você falou, a gente tem muita riqueza de letra, de ritmos. De elementos sonoros. Isso, totalmente... entendeu? Sim, de elementos. Aí você vai falar assim, eu sei que tem gente, Jesse, por que você não faz enquanto G. Hoffman? Porque realmente eu tenho toda uma história, uma estrada que música e outra, é muito difícil você fazer um trabalho de solo. Porque se eu fosse perguntar pra você, Luciano, escolhe um estilo pra você fazer. Você gosta tanto de tanta coisa que é muito difícil. É muito difícil. Então, eu tento ter uma linha, né, que vem muito nesse pop, porque foi sempre muito que eu fiz, pop com uma pegada de rock, de reggae, de black e tal, assim, não tem jeito. Aí o rap, que era mais referência, hoje caminhou pro trap, por isso que vai conversar com o meu som de hoje. Mas e aí vocês vão ver eu lançando coisas nacionais pra igreja. Musical em samba, musical em forró, musical... Teve um musical de Natal que foi em samba que você fez? De Natal? Não, acho que foi uma programação lá na igreja que eu fiz um acústico. Não sei se foi um acústico. Na Glória, que você tava viu. todo mundo de branquinho, todo mundo de chapéu. Eu lembro desse. Não, esse foi Dia dos Pais, exatamente. Dia dos Pais, né? Exatamente. Foi um negócio também bem brasileiro. Um dia especial, bem brasileiro. É um musical todo em samba que conta a história assim. É um dia do pai, o pai saindo pra trabalhar, ele liga pra esposa, ele espera o filho chegar, tal, entendeu? E no final das contas ele se encontra com Deus o Pai, né? Ele agradece a Deus o Pai por cuidá-lo. Então é um musical de Dia dos Pais. Esse samba. material seu você disponibiliza para as igrejas? Como é que é isso aí? Já vai então, fazer. Porque eu fui contando agora, eu contei uns 3, 4 musicais e você. Rapaz, eu tenho uns 10 100% autoral, assim, isso. tipo assim. Então, aí que tá. A gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, só que não dá. Então, por isso que talvez eu caminhe para esse projeto, depois eu descanse para eu me dedicar só a isso. Porque aí você, ao mesmo tempo, né, que você tem para gravar vozes, guitarra, baixo, bateria e tal tudo. Então, eu já tenho alguns musicais com a 6C Tempo, é uma empresa do Rio de Janeiro. Se for buscar no 6C Tempo, você vai ver alguns musicais meus lá. Tem alguns que eu tô lançando com selo meu, assim, que é a Ponto Compom no Instagram, que tá meio parado, é aquele lance, a gente tenta fazer tudo, não é fácil, mas exatamente, isso, entendeu? Então, e eu pretendo dar mais vazão a isso ainda, entendeu? Ainda não consegui me dedicar 100%, mas eu vou chegar lá.
se Deus quiser. Mano, a gente tá caminhando pro final e já vou te agradecer logo de cara. Tipo assim, a gente se esbarra aí, mas tem uma certa convivência, mas Isso. é aquela loucura de viver. E para as pessoas, assim, de repente tem alguém que tá se vendo, tá vendo esse podcast e tá se identificando com você, cara. Assim, a história, tipo assim, rapaz, a história tá batendo aqui, velho. As histórias. Você tem algum. Não vou falar um conselho, cara, mas você tem alguma dica para dar? Tipo assim, você assim, saiu da igreja, assim, saiu daqui, tava tocando na igreja como tem 1.000 adolescentes fazendo, tô cantando, você se dedicou, você tem um trabalho, uma discografia massa, muito diversa, assim, você está passando por vários momentos, pegando vários momentos, né, da música. Qual é a dica que você dá, cara? Porque você tem uma carreira, você tem uma Sim. carreira. E você tá querendo ainda estender essa Ainda carreira tenho. ainda, passando por outro Tenho caminho, planos. mas porque a música é um negócio, como dizia Tim Maia, é um negócio ingrato. Então, assim, tem alguns momentos que você se vê Isso. só, você se vê desesperado, você se vê Vários. sem saída. E se tivesse uma dica para alguém que tá assim, vou caminhar por aí, qual seria? Olha, eu deveria saber o versículo, tá bom? Mas eu vou citar uma passagem, se eu não me engano, está em Eclesiastes, que sempre me acompanhou, principalmente eu que tenho ou tive, ainda tenho, né? Essa vida dupla que eu falo de Petrobras e música, de hoje, professor e música, né? Ainda que seja, ainda que hoje eu trabalho somente com a música, eu não tenho somente uma profissão, né? Eu sou professor, sou ministro de música, a gente canta e lança as coisas e corre, tá? Então, esse versículo, para mim, me ajudou muito. E para você, talvez, que esteja nos ouvindo, porque ser músico no Brasil não é fácil. É um problema cultural mesmo, da sociedade. Até porque as oportunidades, e principalmente músico cristão. Por quê? Porque se você quiser ser músico no Brasil, aí você vai pensar assim, Tipo, as primeiras possibilidades. Eu vou tocar em casamento, vou tocar na noite, ou eu vou virar um produtor, mas o nicho vai... Eu vou fazer música para games, mas aonde que eu vou? Então, não é fácil ser músico no Brasil. Eu vou dar aula, né? São os mais. Então, vou trazer o texto que fala pela manhã, jogue o seu pão, né, jogue seu pão sobre as águas e, cara, eu tinha que saber mesmo que rapaz, isso, salmo, vamos achar, bom. não, é porque é o mesmo texto, só que eu me enrolo para falar e fala, coloque não retires a mão de um, de outro, né, porque você não sabe qual é que vai. Quer ver? Eu vou achar esse negócio aqui. Eu deveria saber, porque ele sempre... É uma vergonha não saber, tá, gente? Mas... Aqui, viu? Eclesiastes 11:6. Pela manhã, semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas serão boas. E aí da água, aí eu tenho que achar depois aqui. Mas Eclesiastes 6... Mas esse aqui é exatamente, pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Esse versículo, eu me agarrei muito a ele por muito tempo, e até hoje. Por quê? Aí eu vou trazer outras realidades, enquanto cristão, enquanto homem. Eu sou o provedor da minha casa. Minha esposa trabalha, minha esposa pessoa muito independente, estudada, fera, mas eu sei que a responsabilidade é minha. Então, trago para mim a responsabilidade do chamado e a responsabilidade da minha família. Por isso que, por exemplo, eu fiz licenciatura, e eu entendo perfeitamente, assim, preciso trazer isso enquanto realidade para você que sonha. Hoje eu sou ministro de música, mas eu tenho a consciência que Deus cuida de mim. Mas se a igreja, por ela mesma, dependendo dos rumos que forem tomados, ela não precisa ficar comigo. Eu preciso, enquanto homem,
ter essa consciência. Então, se a igreja disser assim, olha, Gessi, a gente, por quaisquer motivos, a gente não quer mais o seu serviço, eu tenho que sustentar minha casa. Aí eu vou encher minha grade de aula. Entende? Uhum. É um preço que eu pago. Eu não vou te dizer que é um preço que eu pago, mas é uma condição que, para mim, está muito claro. Está muito claro. Então, por isso, ó, pela manhã, Você já plantou... esse. Se um não for, o outro vai. Então, assim, o meu conselho é, e agora você tá Gálatas 6, agora eu lembro, Gálatas 6, que fala que pra gente não cansar de fazer o bem, que no tempo certo a gente vai colher se a gente não desfalecer. Então eu vou juntar os dois. Coloca a mão nos dois, semeia aqui e aqui, com bom ânimo, porque no tempo certo você vai colher. Eu, comigo, ainda estou colhendo, ainda estou ralando muito. Rapaz, eu trabalho 1000 vezes mais do que eu trabalhava na época da Petrobras. Até porque eu costumo dizer que ninguém estuda para ter 2 empregos. E hoje eu tenho 3. Tudo bem. Igual o Július, né? Igual... Já tive 4, enfim. Mas é o que eu faço da vida, é o que eu amo fazer, e aí? Entendeu? Então assim, meu conselho é, se agarre em Deus, peça-lhe forças, ser forte e corajoso, coragem. Aí Josué já, né? Eu não te mandei, né? Tenha bom ânimo, forte, corajoso, alegria, ânimo, planta aqui, planta lá, sempre com foco, prossigo para o alvo pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 4:13. Porque o 3:14 é após todos anos que ele fortalece. Viu? Assim, isso tudo é para consertar o versículo que eu não sabia, tá bom? Você vê que alguns eu sei. Então, a junção disso tudo é o meu conselho, assim, é ter essa... E, tipo assim, agora é um conselho prático. Além da parte espiritual, de se agarrar em Deus, se agarrar nesses versículos. Por isso que a Bíblia é bom, porque a Bíblia, ela te dá sustância, ela te mantém, você se lembra daquelas promessas. Da nossa vida. E aí você fala assim, não, eu vou, cara, eu vou porque Deus está comigo. Agora, na parte prática, é cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida, assim, para que você tenha esse gás todo também, assim. E tô falando isso porque... É uma lógica hoje, o seu corpo não aguenta. Exatamente, entendeu? Exatamente, entendeu? Então, tipo assim, né? Se você não aguenta manter sua mente ativa, produtiva, se você estiver cansado, você vai estressar. Isso aí. E se você estiver no ambiente de igreja, você estressado, você não é bênção. Isso aí. Em momento algum você é estressado no ambiente de igreja, você não é bênção. O líder estressado, ele atrapalha os seus liderados, exatamente. Entendeu? Desanima as pessoas. E nós estamos nesse mundo, é o mundo do burnout e tal, né? Então, cara, tenta, né? Eu sei que não é fácil, tenta se alimentar bem, tenta fazer uma atividade física, tenta dormir bem, tenta ter o seu tempo com sua família, tenta ter um tempo de lazer, tenta viver a vida que Deus dá, tenta ser grato em tudo e vai fazendo as coisas. Porque quando Jesus fala que no mundo tereis aflições, se você parar para pensar, eu falo isso lá em casa, cara, é aflição em tudo. Porque a gente tem que ter disciplina em tudo. Escovar dente. Não escova o dente pra você ver. Né? Entende? Né? Tomar um remédio, comer, estudar, trabalhar, levantar cedo, né? Sair para trabalhar. Tudo, a vida realmente é uma aflição. Então, para a gente viver, tem que ter bom ânimo, tem que ser grato, tem que plantar as coisas, tem que querer colher as coisas, tem que andar com Deus, tem que ser forte, corajoso. Todos esses conselhos bíblicos valem muito a pena. E não é fácil, mas vale a pena. Então, velho, a gente falou muito tempo de sua vida, falou de música, agora se deu falando da parte espiritual. Eu vou fazer uma pergunta que eu creio que vai ser difícil pra você responder, velho. Qual é a música que te marcou, velho? Que te marca? Aquela música que você ouve assim... A gente tem uma... Todo mundo deve ter uma... Ou uma ou duas, assim, caramba, essa música aqui... Mas a música minha que eu fiz? Ou sua, ou... Fala uma sua, é a sua que você fez, eu vou falar qual que é, cara, que me pegou. Essa música me pega, assim, que é o Plebeu a Carta. E eu te falei isso, mano, você deu o evangelho todo em uma música. Exatamente aquilo ali. Então, quando você lançou aquela música, essa música, eu falei, caramba, bicho, essa música aqui, velho, é uma música, assim, não sei qual foi o momento de inspiração que você teve, mas
Essa mesmo. Uma sua que você... Essa música que nasceu e eu canto ela assim... não vou falar que é a sua preferida, que eu acho que não tem, Sim. mas é uma que te marca muito. E uma que não, uma de outra pessoa, qualquer uma. Cara, uma música minha, eu vou falar da Voz do Brasil, por quê? Também porque ela aconteceu muito, também porque ela marcou uma geração, também porque ela explodiu, nasceu no Brasil, muitas pessoas cantam até hoje, mas ela é mais forte do que a gente imagina. Porque é o seguinte, quando você para analisar a letra da Voz do Brasil, ela fala, assim, tem muita gente que acha, quem dera ver você se arrepender, quem quer sentir o poder de Deus que está aí, acha que é para fora da igreja, olha, se arrependa, volte, é também. Mas quando ela fala assim, uma voz clama, o povo ouviu, mas não quer se importar, a voz que chama o Brasil para hoje se salvar, e chega no rap, eu clamo por favor, eu preciso de amor, eu me chamo ninguém, meu sobrenome é dor, não como a 3 dias, todo mundo na via, com droga na veia, é minha agonia, não sou filho de crente, sou marginal, hoje não sou negente, sou animal, salvação, não sei o que é isto, me negaram a Bíblia e nunca me falaram de Cristo. Não sei se a igreja entendeu, se a gente entendeu, que está falando da igreja. Olha, tá falando, olha... A missão tá falhando. Vocês exatamente, estão falhando exatamente. naquilo que vocês têm que fazer. Se arrependa, você que está fora, mas você, igreja, tem um monte de gente aí fora as quais nós recusamos o evangelho. E simplesmente pelo estereótipo, pelo arquétipo. Voltamos lá no começo exatamente. do formato que a gente acha que tem que ser. Exatamente. A gente bate o olho e a gente... Ela tem até uma questão... Quando eu falo nessa música de uma chacina feita sem motivo, matou por matar, havia acontecido a chacina da Candelária, entendeu? Aquilo tava no meu coração. Caramba, cara. A gente simplesmente, que eu falo, a sociedade, chegou e acabou com a vida de 10, 11, né? Se não me engano, foram 11 crianças. Isso, 11 crianças, entre várias outras pessoas, e simplesmente porque estavam ali. Aí você tem uma questão, sinceramente, porque quando você ouve esse rap, não como há 3 dias, só durmo na via, com droga na veia, é minha agonia, vou falar algo que talvez as pessoas não pensem. Que cor é essa pessoa? A primeira cor que vem na nossa cabeça é uma pessoa negra. Entende? Então, assim, tipo assim, como os meninos da Candelária. Entende? Não sei se você lembra, mas o cara do ônibus 174, ele era um dos meninos sobreviventes da Candelária. É mesmo? O sequestrador, sim. Não lembro. O Sandro, ele era um dos sobreviventes da Candelária. E depois ele cometeu um crime que teve repercussão nacional também. Né? Porque Triste, teve né? a ação da polícia que foi errada e tal. Pois entendeu? Então, tipo assim, essa música pra mim era muito forte, porque se você analisar, se você não somente cantar, quem dera, não. Ela é pra gente nunca se esquecer de como nós temos que ser pra fora e também de como, assim, a gente deve pregar, a gente deve se colocar no lugar, a gente deve amar, entendeu? Ela tem um apelo social forte também, entendeu? Sim. Certo? E isso aí, há tanto tempo atrás. Por que eu tô falando disso agora, né? Porque, só citando isso daqui, porque hoje em dia, independente do lado, tudo virou muito política e não é, entendeu? E isso sempre foi... Não pode isso ser. Não pode ser, não é porque é de um lado ou de outro, a gente tem que cumprir a nossa missão. Agora, falando de uma música, em geral, cara, é muito difícil. Agora, essa pergunta... Eu falei, Eu acho que... Cara, porque a música, ela é uma linguagem, né? E por ser linguagem, numa manhã de sol, quando eu vou surfar, quando eu chego de madrugada, que o sol tá nascendo, uma música que vem no meu coração é aquela vibe ali. Agora, se eu sair à noite com meu filho, for pra jogar bola, assim, vai vir... Entende? Sim, então... Mas eu vou escolher uma música que não vai ter nada, assim, que a galera não conhece, mas que a letra em inglês tem um trecho dessa música que é muito, para mim, é muito significativa. Que é a música Jesus Freak, do DC Talk. Sim. Tem um trecho que ele fala: isso é estranho, isso não sou estranho, meu melhor amigo ter nascido em uma manjedoura. É algo simples, ele fala isso. Que a música fala exatamente por ser louco por Jesus, né? Jesus Freak e tal.
né? Que ele tava passando um dia, tinha um cara pregando. E isso, década de 90. Ele falava assim, um cara pregava, enquanto ele falava de Jesus, a tatuagem na barriga dele verde dizia Cristo salva, e aí ele falava assim, o que vão dizer quando descobrirem que eu sou louco por Jesus? E aí chega nessa parte, ele fala assim, né, por ser louco por Jesus, ele fala, não é estranho, meu melhor amigo ter nascido numa manjedoura. Para mim é de uma simplicidade tão grande, mas que, para mim, assim, vai lá no meu coração, poxa, meu melhor amigo nasceu de maneira simples e depois morreu por mim. Então, tipo assim, por conta dessa frase, desse tipo de contexto que influenciou tanto a minha vida a escrever da forma que eu escrevo, muitas músicas do DC Talk, aí você vai falar, poxa, mas foi influenciado por coisa de fora também, assim como por letras, né, assim, nacionais. Mas esse jeito de falar do evangelho, se você ouvir as minhas músicas, então acho assim, me marca muito. Fora isso, eu tenho 1 zilhão de músicas marcantes do meio cristão, do meio secular. Por exemplo, eu lembro, meu pai faleceu ano passado, esses dias eu estava voltando para casa e tocou a música, em forró inclusive, tocou canção da América. Ah, amigo, é coisa... Sim. Eu vim chorando, rapaz, porque eu lembro quando eu era muito novo, uns 11, 12 anos, não sei, 13, 14, sei lá, eu sou ruim de... Foram fazer uma surpresa pro meu pai, na igreja. E eu quis cantar uma música pra ele. Qual música eu cantei? Canção da América. Canção da América. Todo mundo ficou assim, né? Naquela época, você cantava música secular. Mas pra mim, é aquilo que eu te falei. Era a música. Era seu pai. Isso. Musicalmente é seu pai. Qualquer dia, amigo, eu volto. Era isso. Eu queria dizer pra ele, você é meu amigo. Então, tipo assim, a música, pra mim, ela tem várias formas de comunicar. Eu tenho várias músicas. Eu tenho hinos que me marcaram, eu tenho músicas seculares, eu tenho música que marcaram meu relacionamento com a minha mãe. Tem uma música da Elis Regina, eu tenho músicas com as minhas irmãs, entendeu? Que marcaram a minha infância com elas. Então, assim, e em todas elas vai ser até estranho, mas só que hoje em dia, assim, acho que eu posso contar. Eu já chorei orando de maneira sincera, ouvindo música não cristã, né? Mas pela beleza, entende? E naquele dia, eu estava indo para Petrobras, eu chegava antes, estacionava e fazia minha oração, meu culto todo dia. E tocou no rádio uma música, coisa mais linda, de um cantor que eu gosto muito. E eu chorei agradecendo a Deus pela beleza que ele concedeu da harmonia, da melodia. Então, tipo assim, eu sei que com o meu TDAH, e eu fiquei sabendo que eu sou TDAH gritando. Eu era, inclusive, você vê que eu sou um pouco gago ainda, mas já melhorei muito. Na minha cabeça não para de tocar música. Agora tá tocando, ela toca o tempo todo. Ativou, às vezes, fica assim. Então, assim, por isso que é muito difícil falar assim. Uma música, não. Sim. Tipo assim, a minha resposta pra você é não existe. Não existe. Não existe. Mas eu tenho umas que... Isso, tem uns momentos que elas vêm. Pô, tem a música, por exemplo, uma música fortíssima pra mim. Eu só confio no Senhor, que não vai falar. Uma música simples, eu só confio no Senhor. Cara, quando eu tô passando vários apertos, eu só confio. Outra música é do Resgate. Eu vou chegar lá, eu sei que eu vou chegar. Às vezes, por exemplo, quando eu tô fazendo uma atividade física, que eu amo muito assim, nadar no mar, eu quero nadar, chegar. Porque às vezes, mas tá falando isso para atividade física, mas isso que eu venço lá na atividade física, cantando Eu Vou Chegar Lá, é o que eu trago para minha vida, para finalizar um projeto, sabe? Para chegar e concluir algo, uma cantata na igreja, ou para pastorear uma pessoa. Não, vou chegar lá, entende? Então essas coisas do dia a dia, quando a gente traz na nossa vida, faz muito sentido, assim. Mano, fala aí suas redes sociais, como que a galera pode te ouvir, pode te ver e te ouvir, né? E suas redes sociais, sua igreja, o que você tá fazendo, você já falou dos próximos projetos, mas fala o que tá acontecendo agora e como que o pessoal pode te ver, pode te acompanhar a sua carreira, o seu trabalho, todo o seu trabalho. Sim, a minha
Onde eu mais me comunico, onde mais posto é no meu Instagram, @ghoffman, Gho, 2F de faca, M de Maria, AM. E no Facebook, a minha página. Mas Facebook eu até tô menos a assim. gente, né? a gente aqui também tá abrindo né? mão também. Pois é, Instagram, aí eu reposto lá no Facebook. TikTok, preciso postar mais, porque é uma realidade de hoje em dia. Ai. É a que mais E pra tá gente, presente. pois é, e pra gente que é da década de 80 aí, não é fácil encaixar nessas coisas, enfim. Mas é isso, né? G. Hoffman no Spotify também, G. Hoffman. Então, vou lançar as 2 próximas músicas do projeto Ativado e depois vem o projeto, vou só falar o nome, Fluir. E aí vocês vão entender o que é, né? Sei lá na frente, se Deus quiser. Acompanhe, compartilhe, aguarde, ouça, tente consumir com essa visão, igual o Luciano falou, de consumo, né, assim, de analisar, às vezes, né, você tá viajando, né, assim, tá ali no carro e tal, eu espero que essas músicas continuem falando, e mais pra frente, quando eu for ficando cada vez mais velho, mais experiente, se Deus quiser, que é um prazer envelhecer, né, é um presente, pastor Joel Félix fala muito isso, olha, se tudo der certo, você chega lá. Verdade. Então, mais pra frente, eu vou sonhando e, se Deus quiser, executando outras coisas, se Deus quiser. E eu vou te agradecer agora com uma lembrança. Opa! Coisa linda, É a hein? caneca daqui A do nosso caneca do podcast. Mosaico. E a gente te agradece muito. Deus te abençoe. Obrigado. Abençoe você, abençoe Mariane, João, sua mãe, né? É coisa da família toda. Isso aí. E que Deus possa, cara, continuar te abençoando, continuar Amém. te inspirando, que você possa ser inspiração para outras pessoas e você possa nos abençoar com a sua música, Amém. sendo diferente, com a sua linguagem diferente, sua linguagem moderna. E a gente tá aí para outras coisas aí. Amém. Que essa pode ser uma de várias vezes que você vem aqui, que você Pô, se Deus quiser. participe, traga novas coisas, a gente vai estar junto, cara. Obrigado. Eu vou agradecer a você que ficou até agora aqui, acompanhou nosso programa, nosso podcast. A gente teve com o G. Hoffman, o GC. E, novamente, siga nas nossas redes sociais, no Instagram, @PIBTaparica. Aqui no YouTube, PIB Taparica, pode procurar. O podcast vai estar no canal da igreja lá, ou na TV PIB Taparica, ou que vai acabar se tornando TV no nosso YouTube. Uhum. A gente já está anunciando já, porque vai ter outros tipos de programas, outros formatos que a gente está divulgando aqui. E que você divulgue. Você conhece alguém cristão, às vezes você está enjoado dos podcasts que você está vendo aí, que só tem polêmica, um fala mal do outro, não sei o quê, denominação contra denominação. Vem para cá, se informe. Aqui a gente vai ter linguagem contemporânea, vai ter arte, vai ter teologia, vai ter psicologia. A gente está abrindo um leque para formar um programa, um local que você venha e seja um entretenimento frutífero. Beleza? Amém. Obrigado, até mais. Foi muito bom que você esteve aqui, nos acompanhou até agora. Eu te espero para a próxima. Tchau, até mais, até a próxima. Valeu, mano.